Olá, meu querido, olá, minha querida, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Viva ao Vivo. É muito bom estarmos juntos aqui e hoje o tema é fantástico, maravilhoso. O reino de Deus não é evangélico, ok? Nós vamos falar a respeito disso. O que é o reino de Deus? Como o reino de Deus se manifesta? E o que tem a ver o reino de Deus com o movimento evangélico? Vamos entender isso e vamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, ok? Nós vamos começar bem essa live compartilhando. Eu quero pedir que você nos ajude fazendo isso, ok? Pegue agora essa live e compartilhe com a maior quantidade possível de pessoas, compartilhe nos grupos que você segue, compartilha com seus amigos. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, não se limite. Seja instrumento de Deus para abençoar vidas, para abençoar pessoas, ok? Basta que você compartilhe essa live para a maior quantidade possível de pessoas assistirem. Eu estou fazendo isso aqui agora, estou entrando na página da Viva e vou compartilhar diretamente para o meu perfil, ok? Você pode fazer isso também, assim a gente faz com que muitas vidas sejam de fato alcançadas pelo Evangelho em nome de Jesus, ok? Botando aqui, ó, live rolando agora. Live agora, ótimo. Ok? Pronto, compartilhado em nome de Jesus. Bom, o tema de hoje é fantástico. Eu vou falar a respeito do reino de Deus. Vou falar como esse reino se manifesta. Vou falar sobre algumas características. É uma palavra simples, porém muito profunda, porque você vai entender coisas que talvez não tenha entendido durante muitos anos. Qual é o papel da igreja? Como a igreja se comporta diante da revelação do reino? Qual é a diferença entre reino de Deus e a igreja na qual as pessoas frequentam, o templo, as denominações e etc, certo? Nós vamos entender isso hoje e essa palavra vai libertar você de muitos conceitos errados, pode acreditar nisso. Nós vamos caminhar na palavra de Yeshua, ok? Vamos ver o que Jesus falou a respeito do reino de Deus. Já está com a gente aqui F. Santos, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus aqui no Instagram. Então, à medida que você for entrando, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. O reino de Deus não é evangélico, ok? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse entendimento do que é o reino de Deus, como é que o reino se manifesta, como é que o reino traz novidade de vida para quem de fato está caminhando nele, ok? Louvado seja Deus. Antes disso, falta 5 minutinhos para a gente começar a live. Eu quero mostrar para você um pouco do nosso aplicativo. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, eu quero encorajar você a fazer isso. Olha que coisa linda, querido, que está esse trabalho. O aplicativo é um projeto de muito tempo, né? Eu venho trabalhando nele há bastante tempo e ele está pronto, disponível gratuitamente na Google Play. E nele você tem acesso a uma série de ferramentas que vão de fato abençoar a tua vida, tá? Então essa aqui é a tela principal dele, né? Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a tela principal e você tem acesso aqui a uma infinidade de recursos. Por exemplo, aqui ó, em conhecimento, você clicando nele, você vai ter acesso de fato à palavra de Deus de uma maneira assim muito profunda, muito intensa, que vai com certeza abençoar a tua vida, ok? Então não perca essa oportunidade não. Aqui ó, tem o nosso programa de discipulado, tá vendo? Inicia aqui, ó. Clicando no Inicia aqui, você vai ter acesso a toda uma gama de estudos, ok? 3 bênçãos para a sua vida, o Refletindo, que é o exercício de fixação, depois Passos para uma Nova Vida, e você vai caminhando aqui dentro de cada uma dessas abas, assistindo aos vídeos, ok? Ela vai te levando para outras áreas até que você chegue ao encontro com Deus. O Encontro com Deus é um projeto maravilhoso, uma ministração online para que você tenha uma experiência profunda de transformação, ok? Tudo isso gratuitamente aqui no nosso aplicativo, onde você gratuitamente pode navegar. Fora isso, a gente tem atendimento, você pode falar diretamente comigo, fazer o seu gabinete pastoral, atendimento online, ok? Nós temos aqui testemunhos, depoimentos, aí você tem depoimento em vídeo, depoimento em texto, depoimento em áudio, ok? Pessoas que foram abençoadas, certo? E estão compartilhando a experiência delas aqui. Você tem a Bíblia Sagrada online aqui, com todas as versões em português. Você pode clicar, escolher e fazer estudo. E a rede apostólica, certo? Uma rede de pastores e igrejas amigas que estão compartilhando conosco desse projeto.
Então, se você ainda não conhece, baixe agora, é gratuito. Você pode enviar os seus pedidos de oração por aqui também. Ele é gratuito na Google Play, é só você botar Viva Igreja Online e pronto. Você vai ter acesso ao nosso aplicativo que tá lindo, fantástico. Vai abençoar muito, muito a sua vida, ok? Bom, sem delongas, vamos lá para nossa palavra de hoje, faltando aí pouquinhos minutos, ok? Eu já compartilhei a live, se você ainda não fez isso, faça para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas possam receber essa ministração. Deixa eu passar um paninho aqui nessa tela aqui, porque eu acho que a minha câmera tá um pouco embaçada. Pera aí, vamos ver se vai melhorar. Melhorou muita coisa, né? Bom, maravilha. Então vamos lá, queridos. Eu vou ministrar em Mateus capítulo 13, ok? Evangelho de Mateus capítulo 13, Jesus falando a respeito do reino de Deus, ok? Mateus capítulo 13, verso 47. O tema dessa ministração é o reino de Deus não é evangélico, ok? O reino de Deus está acima da religião. O reino de Deus está acima das tradições humanas. O reino de Deus está extremamente acima da nossa forma de cultuar a Deus. E Jesus ensina sobre o que é o reino de Deus. É isso que nós vamos mergulhar hoje, ok? A parábola da rede. Jesus fala a respeito do reino de Deus e diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, verso 47 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a areia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Verso 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ok? Então preste atenção, porque essa parábola vai falar muito ao seu coração e vai trazer muito entendimento. Hélio está com a gente já aqui. Deus te abençoe, Hélio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos lá, querido. Jesus está usando de uma parábola, ou seja, uma história, certo? Ele está contando uma história para ilustrar o reino de Deus. O Wendel está com a gente aqui. Deus te abençoe, Wendel. Ele está contando uma parábola, uma história para ilustrar uma realidade espiritual. Como que o reino de Deus se desenvolve? Como que o reino de Deus se manifesta? Quais são as características desse reino? E ali Jesus está falando para uma comunidade de pescadores, uma comunidade agrícola, pecuária, de homens do campo. Jesus começa a fazer analogias, comparações, para que as pessoas entendam qual é o propósito do reino, ok? Para que as pessoas entendam do que esse reino é feito, como esse reino se manifesta, quais são as características dele. Então Jesus fala, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Está falando para pescadores. Semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Bota isso no seu coração, essa frase, peixes de toda espécie, ok? Então pensa comigo, o que é o reino dos céus? Jesus falou, é semelhante a uma rede que deve ser lançada ao mar. O pescador faz assim, né? Ele entra no barco, ele faz a dobradura da rede, como deve ser feita, cada modelo de rede tem um jeito de dobrar diferente, e depois ele faz o quê? Ele lança aquela rede no mar e espera para que os peixes entrem e depois ele possa puxar aquela rede de volta para dentro do barco, ok? Trazendo toda espécie de peixe. Peixe grande, peixe pequeno, peixe de toda a qualidade, toda espécie. É isso que Jesus está falando. O reino é semelhante a isso. A rede é lançada ao mar e recolhe. Mas que tipo de peixe que vem nessa rede? Qualquer tipo de rede, qualquer tipo de peixe. Então percebe que Jesus está ensinando aqui qual é a característica do reino. E quando eu disse que o reino de Deus não é evangélico, é porque a igreja cristã, a igreja evangélica, ou a igreja católica, ou qualquer outra religião humana, cada uma delas tem a sua própria característica.
ok? Se você vai numa comunidade pentecostal, lá existe uma característica, as pessoas se comportam de uma maneira uniforme, as pessoas se vestem de uma maneira uniforme, o cabelo das pessoas é uniforme, tudo ali é muito semelhante. Você vai na igreja católica, a mesma coisa, você vai na religião da Umbanda, a mesma coisa. Cada gueto, né? Cada grupo, ele vai ter a sua cultura organizacional, como uma empresa. As pessoas ali, mesmo que não sejam ensinadas aquilo, elas começam, se aqui todo mundo usa gravata, eu também vou usar gravata. Se ali todo mundo usa turbante, eu vou usar turbante. Se ali todo mundo usa calça comprida, eu vou usar calça comprida. E as pessoas vão se adequando. As pessoas vão se moldando aquela característica. Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus é o contrário disso. Porque o reino de Deus não é uniforme. O reino de Deus, pelo contrário, é como uma rede que quando ela é puxada do mar, ela traz todo tipo de peixe. Todo. Não dá para se escolher o tipo de peixe que vai vir quando você dá uma tarrafada, quando você joga a rede ao mar. Você joga e puxa, o que vier veio. Vai vir peixe grande, vai vir peixe pequeno. Vai vir camarão, vai vir siri, vai vir caranguejo, vai vir peixe de grande porte. Tudo depende da força da rede, da estrutura dessa rede e da trama, da malha que essa rede tem. Quanto menor ela for, mais peixes ela vai trazer menores. Então se ela for maior, os peixes menores vazam por ela. Mas se ela for bem estreitinha, aquela malha vai trazer todo tipo de peixe. E Jesus fala que o reino é isso. Então, se a religião é uniforme, o reino de Deus é completamente disforme. Faz sentido isso para você? Você entende o que eu quero dizer? Se o reino de Deus, as pessoas são semelhantes, na igreja, na tradição, nas religiões, as pessoas são semelhantes umas às outras, certo? No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, todos são diferentes, porque cada um vem de acordo com as suas características, cada um vem com o seu background, cada um vem com a sua própria história, cada um vem, querido, com a sua bagagem. Jesus está dizendo que o reino de Deus é um lugar onde tem gente de todo tipo. Não tem gente específica, não tem gente uniformizada nem na roupa, nem no comportamento, nem de forma alguma. De forma alguma. O reino de Deus é semelhante a essa rede que traz todo tipo de peixe. Então perceba, aonde a religião domina, as pessoas têm as mesmas características ou se esforçam para terem as mesmas características. O reino de Deus está se manifestando, cada um é o que é. Cada um é o que é. E não tem que ninguém mudar nada para ser aceito. Você entende isso? Na religião, as pessoas precisam mudar para serem aceitas. No reino de Deus, não. Elas são aceitas e ponto. A mudança, a transformação é uma questão de evolução, uma questão de transformação pessoal, é uma questão de santificação pessoal da pessoa para com Deus. Para com Deus. Na tradição, na religião, as pessoas sofrem uma pressão para uma mudança externa. Para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de usar roupa tal, para de fazer isso, aquilo, outro. No reino de Deus, não. No reino de Deus, as pessoas são ensinadas e orientadas a se debruçarem na palavra, a debruçarem no evangelho, para deixar que a sua mente seja completamente inundada por uma verdade que ela até então não conhecia. Isto é o reino de Deus. E eu não tenho que ser igual o pastor, eu não tenho que ser igual o fulano, eu não tenho que ser igual o ciclano. Eu sou eu, porque o reino de Deus é semelhante a uma rede que traz todo tipo de peixe. Todo tipo. Nós temos que entender isso. E qual é a nossa função dentro dessa pescaria? Nós somos os pescadores, ué. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, venha após mim, que eu vou fazer de você o quê? Um pescador de homens. Então qual é o nosso trabalho? É lançar a rede ao mar. E é aí que muitas pessoas erram. É aí que muitas pessoas se enganam, porque elas não entendem que o trabalho delas é lançar a rede ao mar.
Não entende que o trabalho delas é fazer a obra que Jesus confiou. Não entende que o trabalho delas é também pegar a rede e lançar. E que o nosso trabalho é colocar o peixe para dentro do barco. Você entende isso? O trabalho de cada pessoa convertida na humanidade, que teve uma experiência com Cristo, é colocar pessoas para dentro do barco. No verso 48, Jesus fala, e quando já está cheia a rede, os pescadores arrastam para a areia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Nós fomos chamados para sermos pescadores. Nós fomos chamados para lançar a rede ao mar e não escolher que tipo de gente entra. Porque na religião há uniformidade, no reino de Deus não. No reino de Deus, querido, há diversidade. A Alzira está com a gente aqui, Deus te abençoe, Alzira. No reino de Deus há diversidade. No passo que na maioria das igrejas, das denominações e das religiões, a gente vê uma uniformidade. As pessoas pensam igual, as pessoas falam igual, as pessoas se vestem igual. E quando há algum tipo de contradição, essa pessoa é vista até como uma rebelde, como uma endemoniada, certo? Jesus está dizendo no reino é diferente, porque tem peixe grande e peixe pequeno, tem peixe cinza e tem peixe colorido, tem peixe com característica X e peixe com característica Y. O reino de Deus é muito mais complexo do que a religião. Por isso esse tema, o reino não é evangélico. Porque quando uma pessoa se torna crente, quando uma pessoa se torna evangélica, ou quando ela se torna membro de qualquer religião, não precisa ser só religião cristã não, ela busca respostas, certo? Então a pessoa entra para a igreja, ela vai para a escola dominical porque ela quer o quê? Ela quer respostas. E ela cria aquele cânon de conhecimento dela, ela cria aquela base de conhecimento e fala, não, na minha religião é assim. E ela determina, ela começa a conduzir a vida dela baseado nessas crenças. Mas o evangelho, ele não busca trazer respostas. O evangelho busca fazer perguntas. Porque um discípulo, ele vai fazer perguntas. O discípulo, ele vai abrir a mentalidade para entender o que está além da mentalidade dele. Um discípulo de Jesus quer ser expandido. Ele quer ser melhorado. Ele quer ser ampliado. Ele quer viver numa nova dimensão do reino. Ele não está preocupado em achar respostas para tudo. Tem gente que vira e me chama no WhatsApp, me chama nos atendimentos, fala, pastor, me explica isso, isso, aquilo. E Deus tem me dado graça, espírito de conhecimento, de sabedoria. Eu explico a muitas pessoas sobre muitas coisas, mas tem coisas que eu não faço a mínima ideia. E eu falo para elas com o coração mais limpo do mundo, eu não sei. Mas não sei mesmo, não faço a mínima ideia. Agora vou estudar, ok? Vou estudar, vou ler, vou pesquisar e trago para você uma solução, trago para você uma resposta. Vamos fazer isso juntos. Agora, a religião ela tem resposta para tudo, mas o reino não. No reino nós não temos respostas para tudo, porque muitas das vezes a falta de esclarecimento ela é importante para que a gente cresça espiritualmente. Porque quando nos faltam explicações, é aquilo que a resposta de Deus para Paulo quando orou para que Deus livrasse ele daquela perturbação e Deus disse para ele, olha, minha graça te basta. Você entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Então o reino de Deus ele é muito maior do que o movimento cristão. O reino de Deus é muito maior do que a igreja evangélica. O reino de Deus é muito maior do que tudo aquilo que nos cerca, que nós podemos ver. Porque o reino é semelhante a essa rede que traz todo tipo de peixe. Talvez você ache que fulano não tem a cara de crente. Deixa eu te contar uma coisa, crente não tem cara. Jesus está dizendo aqui, crente não tem cara. Ah, pastor, mas fulano não tem jeito de crente. Crente não tem jeito. Desculpa se isso te incomoda, mas não tem. Se você entrar numa religião, seja ela qual for, todo mundo ali está padronizado, como eu já disse. Roupinha igual, cabelinho igual, pensamento igual, fala igual. Mas no reino de Deus as pessoas são livres. As pessoas são libertas. E elas vão vir com todas as diferenças que elas possuem. Culturais, emocionais, uma bagagem profissional, bagagem emocional, tudo. Todos diferentes umas das outras. Como uma rede que traz todo tipo de peixe. Não há uniformidade no reino. Há diversidade.
E é aqui que muita gente erra, quando no verso 48 Jesus explica. Quando a rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Já que nós somos pescadores, certo? Já que nós somos chamados para colocar pessoas para dentro, Rodrigo, meu amigo, Deus te abençoe, saudade de você. As pessoas pensam assim, então pastor, nosso trabalho não é apenas botar para dentro, nosso trabalho é botar para dentro, mas também botar para fora. E aqui entra a grande crise do movimento cristão, porque a gente começa a achar que temos condições de determinar quem entra e quem não entra na igreja. A gente começa a achar que tem condições de dizer quem está apto e quem não está apto. Quem está habilitado e quem não está habilitado. E Jesus falou, olha, quando a rede está cheia, eles arrastam para a praia e quando eles se assentam, realmente eles escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deixam fora. Só que o verso 49 Jesus fala, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então entenda uma coisa, querido. Não há espaço para preconceito no reino de Deus. Porque o nosso trabalho é só jogar a rede e puxar para dentro. Quem vai fazer a separação se o peixe serve ou se o peixe não serve, quem vai fazer a separação não sou eu nem você. Quem vai fazer a separação são os anjos. E também não é agora, é na consumação. Você entende isso? Então ninguém nos colocou como juiz de nossos irmãos. Ninguém nos colocou para determinar que se alguém tem cara de crente ou não, se tem jeito de crente ou não. Eu já disse, crente não tem cara, crente tem caráter. O crente, ele não é conhecido pelo estereótipo dele. Ele pode ser gordo, pode ser magro, pode usar roupa colorida, pode usar roupa preta e branca, pode usar calça, não importa isso. Isso não importa. O que importa é se ele está sendo transformado pelo Evangelho. E se ele estiver sendo transformado pelo Evangelho do jeito dele, no tempo dele, pois é o Espírito Santo que trabalha no coração do homem para convencê-lo da verdade, do pecado, da justiça e do juízo, ele vai ficar a vida toda lá dentro se nenhum crente endemoniado decidir colocá-lo para fora. Faz sentido isso para você? Glaucio, meu filho querido, Deus te abençoe, saudade. Você entende? Nós não fomos colocados como juízes, nós não fomos colocados para julgar quem entra e quem não entra, quem fica, quem permanece, quem está apto e quem não está. O reino de Deus não tem nada a ver com essa religião que foi criada. O reino de Deus não está preso aos moldes evangélicos. O reino de Deus é maior do que isso, porque dentro do reino tem peixe de tudo quanto é jeito. Tem homens e mulheres de tudo quanto é jeito. A igreja não aceita determinado tipo de gente, no reino aceita tudo. No reino de Deus cabe todo tipo de pessoa. Cabe homem, cabe mulher, cabe lésbica, cabe gay, cabe prostituta, cabe transexual, cabe ladrão, cabe mentiroso, cabe até crente que fala mal da vida dos outros, pô. Você está entendendo ou não? O reino é maior do que a minha comodidade, é maior do que o que eu gosto ou não gosto. Na igreja, o mendigo senta ao lado do empresário e ali todo mundo é igual. Se esta igreja for uma manifestação do reino de Deus, numa igreja ou num local onde o reino de Deus está se manifestando, o grande empresário ou o médico, ele lava a louça nas dependências do projeto, junto com o cara que lida com a limpeza. Não tem diferença. Agora, quando não é isso que acontece, o empresário ele tem privilégios na igreja. Você entende isso? O irmão que tem um dízimo mais alto, ele tem uma posição diferente. A pessoa que chegou agora e está meio fedida, botam ela no cantinho. Você entende? Se chega uma pessoa com características de gente drogada, automaticamente levam ele para algum outro canto para que ele não fique misturado na igreja, que geralmente está sempre muito bonita, cheirosa e perfumada.
Mas quando você vai ver o evangelho, Jesus estava sempre junto com leproso, com prostituta, com ladrões, com cobradores de impostos. Por quê? Porque ele não veio trabalhar questão de religião alguma. Ele veio implementar o reino de Deus. Essa é a verdade. E o nosso trabalho é jogar a rede e botar para dentro só. Ah, mas fulano está pecando. Você também que está apontando o dedo para o outro. Ah, mas fulano está errado. Você também está, porque está questionando, você não entendeu o que é o reino. Ah, mas pastor, mas eu vi fulano de tal fazendo algo errado. E você já começou a orar por ele? Você já abriu um jejum por ele? Você já está em guerra espiritual por ele? Ou você só está nesse espírito de fofoca vendo aqui encher minha paciência? Hein? Entende isso ou não? Reino de Deus não tem nada a ver com clube cristão, irmãos. Não é um local para a gente ter carteirinha, não é um local para a gente ficar se confraternizando. Não, o reino de Deus é lugar de guerra. É lugar de libertar pessoas, é lugar de transformar vidas. É local onde as pessoas são aceitas pelo que elas são e serão transformadas pelo poder dessa palavra. Mas eu não sou anjo, você não é anjo. Jesus falou, naquele grande dia, no dia da consumação dos séculos, os anjos separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas esse trabalho é para o final e não é meu, não é seu. É um trabalho dos anjos. O nosso trabalho agora, querido, é pegar na ponta das redes e lançar o mar. Quantas vidas você tem ganhado nos últimos meses? Quantas vidas você tem cuidado? Por quantas pessoas você tem orado? Por quantas pessoas você tem se dedicado? Para quantas pessoas você tem aberto a sua boca e pregado o evangelho? Para quantas pessoas você está disposta a falar do perdão de Jesus? A quantas pessoas você está de verdade cuidando diretamente e indiretamente através de uma atitude de fé e de ousadia? Você entende isso? Então o reino de Deus é como essa grande rede. Vai ter todo tipo de gente. Vai ter gente de calça, de bermuda, de chinelo, de sapato importado. Vai ter. Vai ter gente que ganha milhares e milhares de reais por mês e vai ter gente que está desempregado. E um vai olhar no olho do outro e chamá-lo de irmão. Isso é o reino de Deus. E talvez o mais abastado tenha condições de ajudar aquele que tem menos. Essa é a ceia do Senhor, onde se ajudam uns aos outros. Qualquer coisa diferente disso não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. É apenas religião. E Jesus não veio implantar uma religião. Jesus não veio implementar um modelo novo de igreja, não. Jesus veio implementar o reino. Mateus capítulo 13, verso 47, que o Hélio está perguntando. Mateus 13, 47. O reino é semelhante a uma rede que é lançada e traz todo tipo de peixe. Sabe aquela pessoa que não tem cara de que vai servir a Deus, igual você não tinha, igual eu não tinha, nós não tínhamos. No entanto, Deus olhou para nós e decidiu nos amar. É assim, não é? Deus olhou para a gente e decidiu fazer um milagre nas nossas vidas. Não tem a ver com o que eu fiz, com o que eu deixei de fazer, mas o amor de Deus veio e me alcançou. A rede foi lançada sobre mim e eu fui pescado. Eu fui pescado. E quando eu vim para o reino, começou a trabalhar e começou a me ensinar. Algumas pessoas tentaram dizer que eu não tinha jeito. Não tinha jeito para ser crente, não tinha jeito para ser pastor, não tinha jeito para liderar. Eles estavam achando que eram anjos. Igual tem um monte de gente hoje que ainda acha que é anjo, quer colocar para fora aqueles que o Espírito Santo colocou para dentro. Nós não somos juízes da igreja, querido. Nosso trabalho é específico. Lance a rede ao mar. Traga todos os peixes que puder. De todo tipo. De todo tamanho. De toda espécie. Esse é o reino de Deus. E lá dentro da rede, que é o reino, que é a igreja, ele vai ser ensinado, ele vai ser tratado, ele vai ser limpo.
E quando chegar no grande dia, naquele grande dia, os anjos vão vir e vão fazer a separação. E a gente vai ter muita surpresa. Vai ter muita gente que tem certeza que está bem na foto e não está. Muita gente vai ter certeza de que está arrebentando a boca do balão, né? E não está. Porque Deus não se prende à nossa religião. Deus não está preso à igreja evangélica. O reino de Deus é maior do que todas essas coisas. Você entende isso? Então não julgue, apenas pregue, apenas ensine. E você vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Não importa quem você seja, não importa o que você já passou, não importa as lutas que você já enfrentou, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. E Ele quer fazer uma obra linda e poderosa na sua vida. O Senhor te escolheu para fazer de você uma grande pessoa, um grande instrumento no reino dele, para ajudar outros a encontrarem a verdade. Você crê nisso? Eu quero orar por você, então. Vamos orar? Vamos orar para que a gente entenda o tamanho do reino. Vamos orar para que a gente entenda a realidade desse reino, que é muito maior do que tudo que a gente imaginou até o dia de hoje. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós queremos ser úteis na Tua obra. Nós sabemos, ó Deus amado, que há muita coisa para ser feita e nós queremos ser colaboradores. Nós queremos lançar a rede, Pai. Nós queremos ser aqueles que são pescadores de homens, como o Senhor disse a Pedro. Queremos, ó Pai, ajudar o Senhor na implantação desse reino. A verdade é que muitas vezes os religiosos se colocam contra o Teu reino, porque eles querem fazer o trabalho dos anjos. Eles querem fazer o trabalho, ó Deus amado, dos seres espirituais. E o nosso trabalho, ó Deus amado, aqui na terra é simplesmente colaborar para o crescimento. A rede precisa estar cheia. A rede precisa ser abarrotada de peixes de toda espécie. Não há espaço no reino de Deus, ó Pai, para partidarismo. Não há espaço no reino de Deus para decisões pessoais. Não há espaço no reino de Deus para escolhas pessoais, não. Nós estamos aqui para escolher aquilo que a Tua palavra nos ordena escolher. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor determinou que fizéssemos. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a sermos de verdade luz do mundo e sal da terra. Queremos pegar, ó Pai amado, nas redes junto com o Senhor. E queremos lançar no mundo o Evangelho, como eu estou fazendo aqui agora. Através das redes sociais, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, não importa a ferramenta, não importa a plataforma, nós queremos ser boca do Senhor, para que o reino cresça, para que o reino se estabeleça, porque foi isso que Jesus mandou cada um de nós fazermos. Ele nos mandou ir de casa em casa, para declarar paz, para curar os enfermos e chegado a vós o reino de Deus. Jesus ensinou na oração: venha a nós o teu reino. Então, meu Deus, da mediocridade da religião e mergulharmos na grandiosidade do teu reino. Que o Senhor governe sobre as nossas vidas. Que o Senhor governe sobre a nossa mente, sobre a nossa boca, sobre o nosso coração, para que possamos de fato implementar este reino, pelo poder que há no nome de Jesus. Que assim seja feito, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Você crê nisso? Você entende essa palavra, querido? Você entende essa revelação de Deus para a tua vida? Espero que você seja impactado por essa palavra. Espero que você seja muito iluminado por ela, para que você entenda perfeitamente como o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus é maior do que o movimento evangélico. O reino de Deus não é evangélico. O reino de Deus está acima
de todas as coisas. E é por Ele que vivemos, e é por Ele que morremos, e é por Ele que reinaremos por toda a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui no Facebook tem um montão de gente com a gente, Hélio tá com a gente, Luciano Ribeiro, Deus te abençoe. Quem mais? Marisa Magalhães, minha tia querida, Deus abençoe sua vida, ok? Carla Schwaber tá com a gente aqui, Glaucio, meu discípulo querido, saudade de você. O Hélio, já falei do Hélio, Alzira Nunes, Deus abençoe sua vida, ó. Compartilha essa live com a maior quantidade possível. O pessoal aqui do Instagram também, ó, F Santos com a gente, o Wendel, o Rodrigo. Compartilhe, pessoal. Envie para pessoas que você conhece, pessoas que precisam de uma ajuda, pessoas que precisem de uma orientação, de um esclarecimento a respeito do reino de Deus. A live vai ficar gravada tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Vai para o YouTube daqui a pouquinho, vai estar disponível lá também e no nosso aplicativo, ok? Bom, vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença de todos que ficaram comigo até agora. Se você quiser falar, fazer algum comentário, faça agora que a gente está por aqui ainda. Eu quero agradecer a todo mundo que permaneceu até agora. Eu tenho certeza que Deus tem muito para você. Quinta-feira agora, nós temos a nossa live no WhatsApp, ok? Você que ainda não nos acompanha, chama lá no WhatsApp, código 21 98880 4523, ok? Código 21, Rio de Janeiro, 98880 4523 e eu vou te atender pessoalmente. Nós temos um programa de discipulado via WhatsApp, uma ferramenta maravilhosa que vai te ajudar. Nós temos gabinetes pastorais via WhatsApp, é um trabalho pastoral de fato, de verdade, espalhado aí pela face da terra. Tem discípulos nossos na Angola, tem discípulos nossos nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, na França, então assim, e Brasil, né, quase todo. Deus está fazendo uma obra muito linda e eu tenho certeza absoluta, ele vai completar essa boa obra, ok? Deixa eu ver os comentários aqui. O Hélio falando aqui, concordou com a forma que você colocou as palavras, amém, pescou o coração, glória a Deus. Quem que está falando aqui? O Hélio está falando aqui, ó, estamos recebendo essa pregação, a Kátia está adorando a sua palavra, a esposa do Hélio, que Deus abençoe, Kátia, seja bem-vinda, querida. Você conseguiu conquistar a atenção dela. Que Deus abençoe vocês, viu? Casal maravilhoso. Deus tem uma obra linda na vida de vocês, tá? Pode contar comigo para aquilo que vocês precisarem aí em nome de Jesus. A Carla tá dizendo aqui, com certeza, pastor, Deus abençoe você e sua família. Pastor e todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Quem mais tá aqui? Falando aqui, pastor Daniel, Luciano, Deus abençoe, Luciano. Tamo junto. O Robson Weber tá aqui. Amém, pastor. Deus abençoe, aleluia. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Carla falando aqui, é verdade, eu passei por esta escolha quando mais precisava de apoio e amparo para saber o que Deus queria em minha vida e no que eu estava vivendo. Tem muita gente despreparada, infelizmente, na religião, que acaba atrapalhando a evolução das pessoas. Mas graças a Deus que o Senhor não perde ninguém, né? Ele não perdeu a gente e a gente está aqui até agora e o Senhor tem uma obra linda para fazer na nossa vida, em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. A Carla está dizendo, ainda bem que eu não perdi. Então é isso, pessoal. A Alzira está falando aqui, ô Glória, como é bom ouvir uma palavra bem esclarecida. Amém, obrigado, Deus te abençoe, viu? A palavra tem que ser expositiva, né, pessoal? Não tem nada contra alguém que pregue de outra forma, mas eu não consegui alcançar nem o que está escrito aqui, acho que eu não tenho que inventar mais nada, né? Mas tem gente que prega sermão temático, né? Tem gente que prega baseado num tema e algumas outras formas de pregação. Eu fui chamado para pregar o que está escrito. Então eu só leio e interpreto, né? E graças a Deus, Deus tem dado graça, ok? Deus tem dado graça. São quase 20 anos de ministério, acho que 20 anos já. A minha filha mais velha tem 19. Eu partindo aí para 20 anos de ministério, graças a Deus, talvez um pouquinho mais. Deus é bom. Pastor, dá um alô para Kátia. Kátia, já dei, Deus abençoe, viu? Parabéns por estar aqui com a gente, muito feliz com a sua participação, seja muito bem-vinda. O que você precisar pode contar comigo, ok? Estou à sua disposição, sou teu servo. A gente está junto aqui toda terça-feira, toda quinta-feira no WhatsApp também. E a gente é vizinho aí em Duque de Caxias. Em breve a gente vai estar junto, ok? Bom, pessoal, podemos terminar? Olha, Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês.
A live vai ficar gravada. Compartilha aí, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Compartilha, deixa seus comentários, compartilha nos grupos, compartilha no seu Facebook, com a maior quantidade possível de pessoas, para que elas possam ser alcançadas também e abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Precisando, me chama no WhatsApp, 2198880453, nosso Instagram, Facebook e YouTube, tudo a mesma coisa, @Viva uma Igreja Completa. Somos a sua igreja onde você estiver. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Graça e paz.